Saúdo os irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Estamos felizes, alegres nessa noite por essa grande oportunidade de estarmos na casa do Pai, adorando juntamente um com os outros, no mover desse Espírito Santo que é a nossa força, a nossa robustez para vencermos as adversidades. Mesmo livro que o nosso irmão leu nessa noite na palavra introdutória, livro do nosso amado apóstolo João, no capítulo de número 14, e versículo de número 15, 16 e 17. Estamos alegres nessa noite, felizes. Estarei lendo aqui os versículos do João, capítulo 14, versículo 15 em diante. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês e estará em vocês. Amém? Sentem-se e continue adorando ao Senhor. Só um pouquinho de água, porque é por causa da garganta. Amados irmãos, vamos ser bem rápidos naquilo que vamos falar nessa noite acerca do Espírito Santo de Deus. A irmã confirmou que o Espírito Santo de Deus trabalha na vida dela. O irmão Marcelo falou que o Espírito Santo de Deus atua na vida daquele que vai ministrar. Por quê? O Espírito Santo de Deus, o que é o Espírito Santo? É a terceira pessoa da Trindade. Nós, como igreja, cremos e sabemos, temos evidências que provam que o Espírito Santo de Deus, Ele é Deus. Ele é a terceira pessoa, juntamente com o Pai e com o Filho. Ele trabalha, Ele sempre trabalhou, Ele sempre esteve com a igreja e Ele estará para sempre com a igreja, como foi dito no versículo de número 17, versículo 16, no finalzinho dele, vocês para sempre. Ele vai estar para sempre com a igreja, até a consumação dos séculos, até que Jesus não venha buscar a igreja. O Espírito Santo de Deus, Ele vai estar comigo, com você e com toda a igreja, fazendo o quê? Dando força, sabedoria, entendimento, livramento, dons espirituais. É Ele que trabalha, é Ele que derrama graça, é Ele que derrama autoridade ministerial, é Ele que dá os dons para que a igreja consiga prosseguir avante, para que a igreja não desanime. Esse Espírito Santo, a qual é a terceira pessoa. O Espírito Santo, ele tem o quê? Ele é uma pessoa, pastor. Ele não é um vento. Ele não é apenas uma imagem, como muitos pseudos inteligentes, teólogos, estudiosos dizem. Ele é uma pessoa. Ele tem o quê? Sentimento, vontade, emoções. Ele sofre quando a igreja não anda conforme a palavra de Deus. Ele sofre quando a igreja não pratica aquilo que a palavra pede. O Espírito Santo de Deus, ele é sensível. Ele pode sentir tristeza, ele pode sentir emoções que vão abalar a sua estrutura, porque ele é carente que nós o adoremos, que nós andemos conforme a palavra de Deus. Esse é o Espírito Santo que o Senhor Jesus disse que quando ele fosse assunto aos céus, ele enviaria ele, esse Consolador, essa paraquetrologia, que é a doutrina do Espírito Santo. Ele que é um advogado, que ele é um intercessor da igreja. Quando Jesus vai assunto ao céu, os discípulos ficam atônitos, preocupados com o quê? Mestre, o Senhor não vai estar conosco mais. O Senhor não vai trabalhar conosco mais. O que nós faremos sozinhos aqui nessa vida? Como nós enfrentaremos o inimigo? Como nós venceremos? Como nós vamos enfrentar o nosso adversário? Calma, igreja, calma. Ele quis tranquilizar eles e tranquilizou, porque no momento certo, o Espírito Santo vai estar com vocês. Até naquele momento eu vou dizer que eles devem ter pensado, não, mas como vai estar? O que será isso? Será que será de carne e osso como o Senhor? Não. O Espírito Santo, ele está fisicamente, não fisicamente, mas ele está espiritualmente. Nós não podemos vê-lo, mas podemos sentir a sua ação, podemos sentir o seu agir na igreja,
Nós podemos sentir quando Ele faz milagres, quando Ele opera maravilhas no meio do povo de Deus. E o que mais me alegra nessa noite é essa permanência do Espírito Santo na igreja. Essa permanência contínua. Ele estará com você e comigo até o último dia. Mesmo você desanimando, mesmo você perdendo as forças, mas Ele vai estar do teu lado. Se você acreditar que Ele realmente está com você, você não vai perder a batalha. Porque quem vai te dar força não é você, nem o seu conhecimento, nem a sua capacidade ministerial. É o Espírito Santo de Deus. Quando nós somos homens e mulheres humildes diante do Senhor, quando nos encontramos, como nós nos identificamos como servos de Deus, é notório que o Espírito Santo vai ter mais acesso a essa vida. Ele vai poder trabalhar mais no seu ministério, Ele vai poder agir mais na sua vida, Ele vai poder te usar mais, porque a necessidade dEle é encontrar vasos perfeitos, humildes, para que Ele possa adentrar e mergulhar e fazer a obra e usar este vaso, fazer desse homem e desta mulher uma perfeição na sua obra, fazendo o quê? Pregando a palavra com autoridade, porque quando você prega, você pensa que você está pregando, mas o Espírito Santo estando com você, a revelação vem muito mais numa ênfase melhor, a glória da presença do Espírito Santo, ele vai pairando na igreja, e toda a igreja vai recebendo isso. Isso é o Espírito Santo de Deus. Esse ser poderoso que está aqui nessa noite. Mas ele também é evidenciado no Antigo Testamento. Ele não só atua no Novo Testamento continuamente. Ele teve uma permanência no Antigo Testamento. Aí quando nós olhamos aqueles estudiosos que tentam barrar e tentam travar o Espírito Santo na atualidade, dizendo que ele não mais atua com dons de língua, com dons de maravilha, com os dons que foram distribuídos para a igreja que realmente crê. Muitos estudiosos tentam dizer isso. Denominações pregam, não, precisamos mais desse barulho, não precisamos mais do falar em línguas, isso ficou para o passado. Não. Se ele agiu na antiga aliança de uma forma tão poderosa, por que ele não pode agir hoje também no meio da igreja? Por que ele não pode usar o irmão Carlinho? Por que ele não pode usar o irmão do som? Por que ele não pode usar o tocador em falar em línguas, em poder de autoridade, em dons maravilhosos, para que a igreja possa ali caminhar no meio desse deserto, dessa tribulação dessa vida, usando a autoridade que vem do Espírito Santo de Deus. Em Gênesis capítulo 1, ele estava ali. Quando Deus fez todas as coisas, como Deus fala bem claro no versículo 1, Deus fez os céus e a terra. E no versículo 2, a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Era o Espírito Santo que estava ali. É a terceira pessoa da Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, dá o início à obra dele. Aí no capítulo 1, versículo 26, façamos o homem à imagem e semelhança. Ao agir do Espírito Santo, olha ele ali, fazendo a obra. Aí em Gênesis, no meu primeiro livro, capítulo 41 de Gênesis, nós vamos encontrar ali José, que não era profeta, não era sacerdote, não era rei, porque ele atuou nessa classe de pessoas. Mas ele atuou também na vida de José. Lembra quando ele estava preso dentro da masmorra? Ele foi tirado e trago para Faraó, porque Faraó precisava de alguém que revelasse o sonho. De repente, aquele jovem ali preso, que não tinha talento nenhum, que era visto como alguém que fez algo errado, mas ele é trago porque ouviu-se falar que ele tinha algo sobre a vida dele, e quando ele chegou perante Faraó, ele não foi soberbo, ele demonstrou ali humildade, dizendo: quem vai revelar este sonho é você, não sou eu, mas é o Deus Todo-Poderoso, é o Espírito Santo. E o próprio Faraó vai confirmar no mesmo capítulo 41, versículo 38, vai dizer: será que há outro homem aqui que possa ser governador? Porque o Espírito de Deus está sobre ele. Isso era o poder do Espírito Santo já atuando
tirando aquele homem de dentro da sua casa, do seu pai ali, menino de 16 anos, e trazendo ele diante do caminho das lutas, das perseguições. Mas o Espírito Santo de Deus estava com José, o Espírito Santo de Deus estava com ele na cisterna, o Espírito Santo de Deus estava com ele no calabouço. E quando ele realmente resolveu, agora eu vou te colocar onde eu quero, é porque Deus tem um plano na vida da igreja, é sempre levantar, é sempre mostrar que ele tem poder. Então quem estava ali era o Espírito Santo de Deus. Olha como o Espírito Santo de Deus é maravilhoso. Em Números, capítulo de número 11, Moisés cansado, atribulado, uma população de 3 milhões mais ou menos de pessoas no deserto. Aí o povo começa a murmurar, começa a indagar a Moisés acerca do que estava faltando para eles cansados de se alimentar do maná. E Moisés, angustiado, pede a Deus que tirasse a própria vida. E de repente Deus olha, não, calma aí, então faz o seguinte, prepara alguns homens aí, 70 homens, separa esses homens, alista eles, que eu vou fazer algo com você, Moisés. Eu vou tirar de você o espírito que está em você, e vou distribuir sobre esses homens. Para quê? Para que eles possam também ajudar você a carregar essa carga, a carregar esta obra, a ir à frente. Olha ali o agir do Espírito de Deus, olha ali o Espírito Santo agindo. Tirou daquele homem que já era cheio do Espírito Santo e colocou sobre aqueles 70 homens. E a glória se manifestou ali naquele dia, porque havia homens que nem estavam alistados, mas não estavam dentro da tenda. E a glória pegou neles ali fora, edade e medade, todos conhecem o texto, e se manifestou e profetizaram ali naquele lugar. O mesmo livro de Números mostra bem claro que em Números 24, o Espírito de Deus se apoderou de Balaão. No capítulo 27 também o Espírito de Deus se apodera de José, que seria sucessor de Moisés. Porque fala lá que Josué era cheio do Espírito de Deus. Esse Espírito que está sendo falado é o Espírito Santo. É o mesmo que nós temos aqui nessa noite. Não é diferente. Ele só não era continuamente, ele não era permanente. Ele tinha um momento de atuar e depois ele ir, voltar ao Pai. Aí quando nós vamos seguir na Bíblia, a Bíblia é linda, pastor. Aí quando chegamos lá no livro de Juízes, vamos encontrar o Espírito Santo de Deus entrando ali naquele período, onde ali a teocracia mandava, onde havia juízes, onde não havia reis, mas o povo já estava em Canaã, mas se encontrava em dificuldade, eram outras nações pelejando contra o povo de Deus, e Deus ali vai encher alguns homens do Espírito dele ali, para que eles tivessem vitória, para que eles vencessem. O primeiro Otoniel, depois Gideão, depois Sansão, depois Jefité. Se você ler os textos, você vai encontrar o Espírito de Deus estava sobre eles. Dando o que a eles? Sabedoria? Dando inteligência? Não, dando autoridade, dando capacidade, dando discernimento. É isso que o Espírito Santo faz. Ele te dá a capacidade de você se tornar um obreiro na casa de Deus, quando nós atentamos para Ele. Por isso temos que tratar o Espírito Santo de Deus com respeito. Eu vejo esta geração atual, esta igreja atual, tratando o Espírito Santo de qualquer maneira. Existe uma parafernália no meio do povo de Deus. Profetas mentirosos usando-se a si mesmo, dizendo que está sendo usado pelo Espírito Santo, pastor. Mentindo nos altares, nos púlpitos da igreja. Tentando iludir as pessoas, porque o ego emocional das pessoas é necessitado de ouvir alguma coisa. Mas quando não tem discernimento, as pessoas acabam entrando nesse abismo mentiroso. Isso é o espírito maligno de Satanás. Esse é o espírito do homem que opera. Mas o Espírito Santo, ele é tremendo, ele é maravilhoso. Quando ele está na igreja, ele opera. Sabe qual é a primeira evidência? São lágrimas nos olhos dos obreiros, dos irmãos, das irmãs. A presença se alegra, a irmã está cantando. A presença de Deus se manifesta. Às vezes você não sabe nem falar direito. Às vezes você não tem nem uma oratória boa. Você nem fez teologia. Mas quando você sobe aqui em cima e tem o Espírito Santo na sua vida, poucas palavras que você fala, ele opera no meio da igreja. Pessoas são curadas. Pessoas são respondidas através da sua mensagem, que não é sua, mas é de Deus, aleluia. Isso é o Espírito Santo de Deus.
Esse é o Espírito Santo de Deus. Aí termina o período dos juízes, entra o período da monarquia, onde reis vão governar Israel. E o primeiro rei de Israel, ele governou sozinho? Será que ele subiu no altar dali do templo, ou do palácio para governar com a sua inteligência, com a sua força? Não! No capítulo 10 de 1 Samuel, versículo 6, vai dizer que o Espírito de Deus se apoderou de Saul. Fez dele um novo homem. Deu a ele inteligência, capacidade, estrutura ministerial para estar ali. Infelizmente, ele não foi correspondente com aquilo que Deus colocou nas mãos dele. Falhando. Deixando de ouvir o Espírito Santo para ouvir a carne, para ouvir o eu, para ouvir a postura, para ouvir muitas das vezes o cargo. Tem muitas pessoas que estão em cima do púlpito da igreja, já não querem mais ouvir o Espírito Santo. Tem pessoas que estão no altar pregando, até dirigindo a igreja, já não querem ouvir o Espírito Santo. Porque quando o Espírito Santo fala, toca neles, e eles querem fazer a vontade deles, eles querem levar a igreja da forma que eles acham que deve levar, eles querem conduzir o rebanho da forma que eles devem conduzir, mas não, quando o Espírito Santo entra, ele faz a vontade, é do Pai, e se for preciso, ele tira também, e traz outro no lugar daquele. Foi assim que ele fez. Quando Saul achou que estava podendo, usou o profeta Samuel e tirou dele a responsabilidade, tirou o Espírito. E colocou em quem? Num jovem, que estava lá na casa do seu pai, um jovem desconhecido, um jovem que não tinha nada, um jovem que era apenas um tomador de conta de ovelhas do seu pai Jessé. 1 Samuel 16, verso 13, vai dizer que o Espírito do Senhor, quando Samuel ungiu ele com óleo, ungiu não, derramou o óleo sobre a cabeça dele com chifre, a partir daquele dia, o Espírito de Deus ficou permanente na vida de Davi, mas até que ele morresse, porque depois o Espírito não estaria mais com ele. Mas enquanto Davi esteve ali, naquele dia, com aquela idade de jovem, foi até o final do seu ministério. E é fato que está lá no Salmo 51, escrito por ele mesmo, no capítulo de número 51, versículo 10 ou 11. Senhor, não retire de mim o teu Espírito, não me lance fora da tua presença. Ele sabia o que fazia ele governar, não era ele, porque ele era um homem bom, ele não era um homem que tinha capacidade de combate, ele tinha capacidade de liderar, mas se não fosse o Espírito de Deus, com certeza ele não chegaria aonde ele chegou. Aleluia! Mesmo com o Espírito Santo de Deus, nós sabemos as falhas que o rei Davi teve. Foi um homem que assassinou, foi um homem que pecou, foi um homem que cobiçou, foi um homem que fez atrocidades ali. Quando ele perdeu a noção do que era ser um rei, ali no capítulo de 2 Samuel 11, quando ele perde a noção do que ele estava sendo ali, do que ele era, para deixar que a carne falasse mais forte. Isso mostra que nós somos frágeis, mesmo tendo o Espírito Santo de Deus na nossa vida, se nós não vigiarmos 24 horas, se nós não atentarmos realmente para a oração e para uma vida pautada com Ele na palavra, se não tivermos humildade daquilo que nós falamos com a nossa boca, Ele vai sair da tua vida, Ele vai fazer como fez com Davi, Ele vai se retirar e vai deixar as consequências vir sobre a tua vida, e a prova é muito maior. Então é melhor ficar na presença, é melhor ficar nos pés dEle, é melhor se humilhar com Ele, para que Ele possa te dar vitória todo o tempo. Esse é o Espírito Santo de Deus. E esse Espírito Santo de Deus, pastor Carlinho, ele não só dá capacidade a um rei para governar, não. Ele não só dá estrutura ministerial, dons, não. Ele dá dons de talentos, de artifícios, de construir, de pessoas que têm a capacidade de tomar frente de ministérios e ter o dom e a coragem de colocar a obra para frente. Prova isso na Bíblia. Êxodo capítulo de número 35, 31, 30, 35. O que tem ali? Quem é um homem que Deus ali do nada chama? Para quê? Construir o tabernáculo de Deus, a tenda móvel. Era uma coisa linda naquela época, onde não havia matéria, não havia perfeição, não havia ferramenta. Ele escolhe um homem chamado Bezaleel. E o que o texto vai dizer?
que o Espírito Santo de Deus se apoderou de Bezaleel e seus companheiros, dando a eles inteligência, capacidade, condições deles construir aquela tenda, aquele tabernáculo ali, para que a presença de Deus se manifestasse de uma forma singular. Eles construíram algo ali que era notório aos olhos deles, mas era tão complexo, mas aqueles homens não estavam ali com a inteligência, com a engenharia das faculdades, eles não estavam ali com a capacidade do homem, mas eles estavam debaixo do Espírito Santo de Deus. Era o Espírito Santo de Deus que operou na vida daquele homem, daqueles homens, para construir aquela tenda, aquela arca. Imagina aquela arca perfeita de ouro, aquele propiciatório, todo aquele vestuário ali do sacerdote, tudo aquilo Bezaleel fez. Tudo aquilo foi feito por um homem. E às vezes você pergunta: por que eu não faço nada para Deus? Por que eu não construo nada? Por que eu não vou para frente? Falta o Espírito Santo na tua vida. Deixa que Ele trabalhe, deixa Ele entrar. Peça, não pare de clamar por Ele. É Ele que está aqui hoje. É Ele que pode te dar inteligência para você dar ênfase à obra de Deus, para você dar continuidade ao projeto de Deus, que é a obra do Pai. Tudo isso aconteceu lá no Antigo Testamento. Tudo isso aconteceu na Antiga Aliança. Tudo isso foi provido de Deus para que a sua obra não parasse. Eu poderia citar aqui em vários personagens. Eu poderia citar Noé, Abraão. Todos foram pelo Espírito Santo. Mas aí vamos finalizar para voltarmos para o Novo Testamento. Em Joel, capítulo número 2, versículo 28. Ele vai dar uma das profecias mais lindas, 500 e poucos anos antes de Jesus vir. Haverá um tempo que eu derramarei do meu Espírito sobre toda a humanidade. Filhos e filhas profetizarão, jovens terão visões, e velhos terão sonhos, e até mesmo meus servos e minhas servas serão cheios do Espírito Santo. Passou-se quase esses anos todos, 500 e poucos anos. Aí Jesus vai vir. Poderíamos falar de João Batista também, mas Jesus veio. João Batista, cheio do Espírito Santo, profetizou, pregou na autoridade do Espírito Santo. Mas ele disse para os discípulos: eu vos batizo com água, mas após mim virá um que vos batizará com o Espírito Santo de Deus. Esse Espírito Santo que é a força da igreja, que é o alimento da igreja, que é o refrigério da igreja, que é a força singular para que a igreja não seja derrotada ainda, e nunca vai ser, porque quando o Espírito Santo estiver aqui, nós seremos mais do que vencedores. Enquanto Ele estiver dentro da minha vida, do meu lado, da frente, atrás, aonde Ele quiser, Ele tomando conta do meu ser, e eu também me entregando totalmente para Ele. Saiba que o teu corpo não lhe pertence. Saiba que a tua vida não lhe pertence, se você a entregou para Cristo. 1 Coríntios 6,19 diz: não sabeis vós que o seu corpo é templo? Templo de quê? Morada de quê? Do Espírito Santo de Deus. Aí você acha que você pode fazer o que você quer? Você acha que pode fazer o que quer com a matéria? Tudo bem, continua fazendo, não tem problema. Faz o que você quer, pratique o que você quiser, ande como você quiser. Mas eu prefiro acreditar que nós somos separados, e se nós vivermos conforme a palavra e obedecemos a palavra, não deixaremos que o mundo tome conta do nosso ser. Essa matéria vai descer à sepultura, isso é fato. Mas quando Ele voltar na glória, se nós não estivermos aqui, estivermos no túmulo, nós prestaremos conta, porque o corpo vai voltar
a matéria vai voltar para que esse corpo seja glorificado, para estar com Ele. Então vale a pena cuidar bem do corpo, vale a pena entregar o seu corpo para Deus, para que o Espírito Santo possa fazer morada. Trate bem o corpo, trate bem a matéria, porque é de Deus, não te pertence. Faça bem com Ele, use Ele bem na obra, pratique o ministério, mas tenha santidade, santifique-se cada dia mais. Não olhe para o que os outros vão dizer, não olhe para que aqueles que não querem santidade vão dizer. Olhe para a palavra: seja santo como eu sou santo. Assim Ele diz para a igreja. Recalai, xerei, mandaralá, xurai, recova, labaçu, aralamai, decova, labadagachai. Efésios capítulo número 4, versículo de número 30 diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Nunca se entristeceu tanto o Espírito Santo de Deus nesta geração. Ele é permanente, ele não vai sair mais. Mas eu disse no começo que ele tem sentimentos, ele tem emoções, ele tem vontades. E ele fica muito triste quando a igreja não pratica aquilo que ele quer. É fácil bater no peito quando Jeremias capítulo número 7 fala que as pessoas chegavam no templo, batiam no peito: eu sou cristão, eu sou cristão, eu sou crente, eu sou crente, eu sou crente. Mas o texto vai dizer que eles eram sepulcros encaiados. Eles batiam, mas não tinham nada de Deus. Eles iam para a casa de Deus, mas não adoravam o Criador. Tem muitos que dizem, pregam, cantam, estão à frente da igreja, mas estão entristecendo o Espírito Santo de Deus. Estão entristecendo o Espírito Santo de Deus. Não querem ter uma comunhão plena com Ele. Não querem se envolver com Ele. Não querem se embriagar com Ele. Está lembrado de Efésios mesmo, capítulo 5, versículo 18, se eu não me engano a memória? Não vos embriagueis com vinho que traz contenda. Quer dizer o que com isso? Vos embriagueis com o Espírito de Deus. O mundo pode ofuscar a sua vida. As contendas, os problemas podem dilacerar o seu querer. Os problemas emocionais, a falta daquilo, não sei o que, dinheiro, família. Às vezes você prioriza mais isso do que uma plena intimidade com Ele. Às vezes você não quer se embriagar com Ele, porque você se preocupa mais com a sua vida social, seu trabalho, seu emprego, sua família. Você se preocupa mais em cuidar de você do que dar prioridade para Ele. Se embriagar com Ele. Deixar que Ele faça com você como fez com Davi, quando estava trazendo aquela arca ali para dentro do tabernáculo, dentro do palácio. A Bíblia diz que ele dançava no Espírito Santo de Deus. Porque quando o Espírito Santo de Deus toma um cristão, ele se sente cheio da presença de Deus. Ele se envolve tanto que ele perde até o controle, mas não o controle intelectual. Tem gente que acha que o Espírito Santo de Deus é paraflenária, de ficar gritando e saindo correndo dentro da igreja. Tem acha que o Espírito Santo de Deus faz o que você quer. Não. Prova. 1 Coríntios 14, 32. O Espírito dos profetas está sujeito aos profetas. 1 João capítulo número 4, versículo 1. 1 João 4. Não creiais em todo o Espírito, porque nem todo o Espírito vem de Deus. Porque muitos falsos profetas estão se usando o nome do Espírito Santo. Nós temos 3 características de espíritos que operam na vida de um homem. O primeiro, o Espírito Santo de Deus. O segundo, o Espírito do homem. E o terceiro, o Espírito do Satanás. Quando o Espírito Santo de Deus opera, um crente verdadeiro sabe. Mas quando o Espírito do homem opera e o do inimigo, às vezes nós não conseguimos, porque os dons de discernimento estão escassos dentro da igreja. Quantas pessoas estão sendo levadas para a vala, estão sendo levadas para o inferno, e vão prevalecer no inferno, porque não estão compreendendo que o Espírito
Espírito Santo é santo, Ele é santo, e se Ele é santo, Ele precisa ser respeitado pela igreja. Ele é santo, Ele é a terceira pessoa da Trindade, e Ele está passando esse tempo todo aqui conosco. Ele nunca vai sair daqui da terra enquanto o Filho não voltar. Meu conselho nessa noite: valorize o Espírito Santo. Não se ache inferior dentro da obra de Deus e dentro da igreja. Invista mais em quê? Buscar a Ele. É Ele que está aqui nessa noite falando contigo. Eu não estou preocupado com quantidade de pessoas, não. Eu poderia estar pregando para uma pessoa, mas Deus manda falar. O Espírito Santo de Deus está carente. Ele está com sede de tomar posse de vidas. Ele quer encher pessoas de uma forma tão avassaladora como fez com o apóstolo Paulo. O homem que teve todos os dons ministeriais, todos os dons de cura, libertação, maravilha, dom da fé, dom da ciência, dom de maravilha, dom de sabedoria, tudo estava sobre um único homem. Ele é diferente de você e de mim? Não, ele é igual a eu e você. Era um ser humano, mas o que ele fez que mudou a história dele? Ele desceu à casa do oleiro. Quando você descer à casa do oleiro, verdadeiramente você vai saber. Quando você fizer como Ezequiel no capítulo 47, o homem mandou que ele medisse o cordel até o joelho e a canelinha, lá o tornozelo. Foi, mede mais, meu filho. Foi até a canela, mede mais, foi até o lombo. Aí ele mediu até chegar aqui. Ele perdeu o entendimento, já não sentia mais os pés. É o Espírito Santo. É o símbolo dele, é a água, é um dos símbolos. Aí ele se encheu, ele entendeu. O Espírito Santo de Deus, Ele quer trabalhar na igreja. Ele precisa de almas convertidas, não de almas convencidas. Ele precisa de homens e de mulheres convertidas, para que Ele possa tremendamente usar estas vidas para impactar esse mundo que muitas das vezes não está mais acreditando no trabalhar do Espírito Santo, por causa dessas mentiras e desses espíritos de falsos profetas. Mas aqui nessa noite tem pessoas que adoram o verdadeiro Deus e creem que o Espírito Santo está aqui nessa noite. Eu creio que o Espírito Santo está aqui nessa noite. Ele quer curar, Ele quer fazer a obra, Ele quer tirar toda a angústia, Ele quer tirar todo o pensamento contrário. Ele quer mostrar para você que você não tem, que você tem um valor acima do que você pode imaginar, quando você deixar Ele na sua vida trabalhar. Amém? Amém? Se coloque de pé nessa noite.